Como eu estava falando com vocês, existem 5 linguagens de amor. E é importante a gente conhecer essas linguagens porque Deus criou o ser humano para se relacionar. Nós não fomos criados para ficar isolados, né? A palavra de Deus diz em Provérbios 18 que a pessoa que vive isolada, ela insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Então não é sábio ficar o tempo todo isolado. Claro que existem momentos da nossa vida que a gente precisa às vezes dar um tempo, né? Nesses relacionamentos, principalmente no casamento, né? Porque é o nível de relacionamento um dos mais principais que pode haver depois de Deus, depois da gente mesmo. A gente precisa aprender a se relacionar com o nosso cônjuge e com nossos filhos, né? Que está aí em ordem de prioridade nas mais altas possíveis depois de Deus. Só que para esse relacionamento funcionar, para esse relacionamento dar certo, eu preciso identificar a linguagem do meu cônjuge, a linguagem da pessoa que eu estou me relacionando. E aí, como eu falava para vocês, existem 5 níveis de linguagem, existem 5 tipos de linguagem de amor. Existe a linguagem universal. A palavra de Deus diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, qual foi a linguagem que Deus usou para mostrar o seu amor por nós? Ele deu um presente. Qual presente que Deus nos deu? Ele deu o seu Filho unigênito, Ele deu o seu Filho único, Jesus, para morrer na cruz em nosso lugar. Então, dar presentes é uma linguagem universal de amor. E existem pessoas que elas se sentem muito amadas quando elas ganham presentes. Na verdade, todo mundo gosta de ganhar presente, né? Todo mundo ama ganhar presente. Se tiver alguém aí que não gosta de ganhar presente, levanta a mão, né? Você é uma pessoa diferente. Você é diferente de todo mundo. Porque eu não conheço, né, ninguém que não gosta de ganhar presente. Porém, existem pessoas que essa linguagem é a principal dela. É a linguagem principal. E quando a linguagem principal de uma pessoa é dar presentes, receber presentes, essa pessoa só vai se sentir amada se você dá presente para ela. Então não adianta você falar que ama, não adianta prestar um monte de serviço. Hoje, meu amor, hoje eu vou limpar a casa toda para você, vou lavar a louça, vou o lixo para a rua, eu vou arrebentar a boca do balão. Funcionar, porque quando a linguagem de amor da pessoa é presente, ela só se sente amada quando ganha presente. E dar presente não necessariamente que tem que ser um presente caro. Que quando a gente fala assim, dar um presente, primeiro já vem na cabeça, tem que dar uma roupa cara, tem que dar um carro, dar um automóvel de presente. E não é isso. Não é isso. Não é o valor, né? Não é o valor do presente que vai fazer a pessoa se sentir amada. O que faz a pessoa se sentir amada é o fato dela se sentir lembrada. Quando a minha filha de 13 anos, a Anne Cristine, ela era criança ainda, ela assistia um desenhozinho da Peppa Pig, e uma vez no comercial do desenho da Peppa Pig, eu vi a seguinte frase, né? A mãe da Peppa Pig ensinando ela, filha, presentes não são coisas, presente é tudo aquilo que se dá com amor. Então, anota essa chave aí. Quando você entrega algo com amor, que não tem valor expressivo, mas aquilo foi entregue com amor, isso é muito mais valioso do que, por exemplo, um carro ou alguma coisa cara. A minha filha, quando ela era pequenininha, eu tinha o costume de levar ela, eu botava ela na garupa da bicicleta e eu levava ela para o interior de Nova Trento para olhar os pastos, e aí eu mostrava, olha, aqui o gado, olha aqui a vaca, aí eu ia em algum lugar onde tinha galinha, olha aqui, essa aqui é a galinha, com 3 anos de idade, mais ou menos, eu estava mostrando para ela um pasto, assim, um gramado, e ali ela viu umas florzinhas
aquelas florzinhas do mato, né? Ela disse, pai, para a bicicleta. E a gente parou a bicicleta, ela foi ali, apanhou uma florzinha daquela do mato para levar para a mãe dela. E eu tenho certeza que aquela florzinha, por isso que a palavra de Deus diz, né, que dos pequeninos é o reino dos céus, né? Aquela florzinha, ela tem um valor sentimental muito maior do que um presente caro. Porque é um presente de uma criança que é pura. Então, anota bem isso daí. Dar presentes é importante, mas muito mais importante do que dar um presente é a motivação que tem por trás disso, né? Quando a pessoa que está recebendo o presente, ela vê a sinceridade do nosso coração, ela vê a intenção do nosso coração, ela vê o motivo real que a gente tem realmente de agradar aquela pessoa. Pode ser, agora no aniversário da minha esposa, dia 9 de julho, a minha esposa fez 40 anos de idade. Ela entrou para a turma 200. E eu comprei para ela, não tinha condições de dar um presente caro, eu comprei para ela uma flor. Fui lá na floricultura e comprei uma flor, um botão de rosa. É um presente barato, mas que eu tenho certeza que ela gostou. Por quê? Porque era o que eu podia dar e o importante é que eu lembrei, né? E aí junto do botão de rosa foi um cartãozinho, né? E eu tenho certeza que a minha esposa gostou no cartãozinho, porque quando a gente namorava eu fazia muito isso, né? Dava buquê de flor, botão de rosa, sempre com cartãozinho. E escrevia alguma coisa naquele cartãozinho. Então, por que eu estou dando esse exemplo, né? Que para ficar claro que não é o valor do presente, mas é o fato da pessoa ter sido lembrada. A intenção, né? A intenção, que vale a intenção. Agora, uma coisa que é importante é deixar registrado, que quando a linguagem de amor da pessoa, a linguagem principal dela é dar presente, aí eu preciso realmente me esforçar para, de tempos em tempos, lembrar de dar um presente, né, para aquela pessoa. Porque quando a linguagem de amor dela é presente, ela só vai se sentir amada se ela ganhar presente. Então, dessas 5 linguagens do amor, normalmente existe uma principal na vida da pessoa. Sempre existe uma linguagem principal e às vezes uma segunda linguagem principal. Nós podemos, e até devemos, eu acredito, falar as 5 linguagens, falar as 5 línguas, mas sempre vai ter uma predominante. E quando a gente identifica essa linguagem predominante do nosso cônjuge, ou no nosso colega de trabalho, no nosso patrão, as pessoas que a gente se relaciona, isso faz toda a diferença, porque quando a gente começa a falar a linguagem dela, a gente faz com que a pessoa se sinta amada. A gente muitas vezes está falando uma língua e a pessoa não está entendendo a nossa língua. É como se eu estivesse falando português e a pessoa que eu me relaciono fala inglês. Estou falando uma língua diferente. Então eu preciso aprender, tenho que identificar essa língua e eu preciso aprender a me relacionar com aquela pessoa na língua dela. E isso vai fazer toda a diferença. Vocês estão me entendendo? Então, dar presentes é uma linguagem universal. Mas não existe só essa linguagem. Existe a linguagem do servir, prestar um serviço. A pessoa que tem essa linguagem do servir, ela só se sente amada quando se presta um serviço para ela, né? Então, o que é prestar um serviço? No casamento, na família, é ajudar a louça, ajudar a dar banho no bebê, cortar grama, limpar o pátio, né? Colocar veneno no matinho do terreno, regar as flores. Quem tem orquídea dentro de casa, quem tem plantinhas, né? Violeta, tem que cuidar das plantinhas. Então, prestar um serviço. Tem pessoas que têm essa linguagem de prestar o serviço como sendo uma linguagem principal. Então, quando a linguagem de amor principal da pessoa é prestação de serviço, ela só se sente amada quando tu presta serviço para ela. Então, aí é importante a gente identificar isso e falar essa linguagem. Porque se a pessoa tem como linguagem predominante o prestar serviços, não adianta você dar um presente caro para ela, porque ela não vai se sentir amada. Ela só vai se sentir amada quando você prestar um serviço para ela. Você está me entendendo? Porque a linguagem dela é essa. De repente até ela aprendeu isso com os próprios pais, desde criança, trabalhando muito. Então,
a pessoa acabou desenvolvendo isso, né? E hoje se tornou uma linguagem principal para ela, né? Então, prestação de serviço. Terceira linguagem de amor, muito conhecida, é o toque físico. Tem pessoas que só se sentem amadas quando são tocadas, né? É o toque físico. O toque, dentro da linguagem do toque, inclui o carinho, inclui o abraço, inclui o beijo, inclui o cafuné, né? Então, quando a pessoa tem essa linguagem do toque, ela só vai se sentir amada quando ela ganhar carinho, quando ela ganhar um abraço, quando ela ganhar um beijo, quando ela ganhar uma massagem, né? Minha esposa, ela é massagista, ela adora ganhar massagem. Então não é só fazer, é ganhar também, né? Então, quando a linguagem de amor da pessoa principal é o toque, o colega de trabalho, o cônjuge, enfim, principalmente, nós estamos falando aqui principalmente para a família hoje, né? Tem que aprender aquela linguagem, né? Aprender, tem gente que não é acostumada a abraçar, principalmente agora em tempo de pandemia, está quase todo mundo proibido de abraçar, né? Mas em casa a gente pode abraçar e deve abraçar. Então, quando a linguagem de amor principal da pessoa é o toque, então a gente tem que começar a falar essa linguagem. Tem que aprender, se mesmo que eu tenha dificuldade com isso, mas eu preciso aprender a abraçar, eu preciso aprender a beijar, eu preciso aprender a fazer uma massagem. Eu não sabia e nem gostava de fazer massagem. Aí descobri que a minha esposa gosta de massagem, então eu tenho que me esforçar. Eu odeio ter que botar a mão em creme, né? Aquelas melecas, né? Bota a mão em creme, fica com a mão toda melecada. Eu odeio isso. Mas, porque a minha esposa adora fazer massagem, não tem jeito, eu tenho que melecar a mão mesmo, botar a mão lá nos cremes e fazer o que ela gosta. Então, de vez em quando, lá vou eu fazer massagem nos pés da minha esposa. É uma morte para mim, porque eu não suporto creme, essas coisas melecosas. Mas é a linguagem de amor da minha esposa. Ela se sente amada quando faz a massagem nos pés dela. Então lá vou eu fazer. Então... Ela fala assim, eu não sou muito do abraço. Não é muito do abraço? Não sou muito assim, aquela pessoa carinhosa, de ficar abraçando. Eu sou mais na minha, assim, mais durona. Existem pessoas que têm até, eu diria que tem até uma dificuldade, tem até um trauma com essa linguagem do toque. Por causa a gente falou aqui semana passada, cada um é o que é por causa da sua história, né? Por causa do seu passado, né? Então, pessoas que, por exemplo, que foram tocadas de uma forma errada, essas pessoas tendem a ter dificuldade com essa linguagem, né? Por quê? Porque em algum momento da vida dela, ela foi tocada de uma forma errada. Nós temos casos de pessoas... Temos casos de pessoas que foram até violentadas sexualmente pelo próprio pai, por exemplo, né? E quando isso acontece, isso gera uma ferida emocional, gera um trauma terrível. E essas pessoas que tiveram esse tipo de abuso, violentada pelo próprio pai, isso é uma ferida que vai levar muito tempo para sarar. Eu realmente, para dizer que eu fui abraçada, eu nunca tive abraço assim, a não ser de namorados, mas assim, abraço de família. Nunca chegou alguém assim da minha família e disse assim, tipo, me deu um abraço, coisa assim. Essas coisas não existiam na minha vida. Então, tipo, por isso que eu acho que eu cresci assim, tipo, não gosto de abraçar, muitas vezes até com os meus filhos mesmo eu sou meio estranha, porque eu me sinto estranha até, porque às vezes a minha menina fala, ai mãe, eu te amo, eu digo, também te amo. Mas eu não sou aquela mãe de abraçar a todo momento, como muitas mães têm esse costume de abraçar, tal. Às vezes eu amo meus filhos, só que eu não tenho aquele costume de abraçar, entendeu? Aí acho que eles também têm a mesma jeito mesmo, assim. Não são muito de abraçar. O meu menino, eu vou abraçar ele, fica meio assim, né? Porque ele não é de abraçar, ele tem o mesmo jeito de mim, então acho que um puxa do outro, né? Que eu cresci assim. E isso que tu está falando é muito importante, porque é muito comum também a gente só dar o que a gente recebe. Então,
É possível disso acontecer. Quando os nossos pais não falaram muito essa linguagem, os nossos pais não tiveram esse hábito de abraçar, de dizer eu te amo, aí, apesar que dizer eu te amo já é uma outra linguagem. Mas quando os nossos pais não têm esse hábito de abraçar, de dar muito carinho, então a gente vai dar o que a gente recebeu. Então, tem pessoas que têm dificuldade em expressar a linguagem do toque, do abraço, do carinho, do beijo, não porque elas não querem, porque elas não receberam isso. E quando a gente não recebe algo, automaticamente a gente tem dificuldade de reproduzir ou de repartir, ou de dar aquilo que a gente não recebeu. Então isso é bem... Só